Segmentação de contactos e filtros de exclusão. Vamos ver na prática como é que fazemos para segmentar os nossos contactos e obter com isso melhores resultados. Então vamos ver aqui na prática. Eu vou aceder aqui ao Closum e vamos ver na prática como fazemos para segmentar os contactos. No Closum utilizamos audiências dinâmicas para segmentar os contactos. E o que é isto? Existe uma diferença entre uma lista e uma audiência dinâmica. Uma audiência dinâmica é uma pequena porção de todos os nossos contactos em que nós atribuímos certos critérios para fazer a tal segmentação. Aqui a diferença entre as audiências dinâmicas e as listas é que as audiências, sempre que adicionamos um novo contacto ao Closum, ou sempre que um novo contacto entra no Closum, com base nos critérios selecionados nesta mesma audiência, ele será adicionado automaticamente a esta audiência. No caso de uma lista, as listas são estáticas e, portanto, não são atualizadas mesmo que haja novos contactos a corresponder a estes critérios. Então, como é que nós podemos fazer para criar aqui as audiências? Existem dois tipos de audiências diferentes e duas formas de as criar. A primeira será as audiências simples, que, como o próprio nome indica, são um pouco mais simples e é útil ou é o ideal para quem procura criar uma audiência de forma um pouco mais ágil e selecionar apenas um ou dois critérios. E temos as audiências avançadas, que uma vez mais o próprio nome indica, são um pouco mais avançadas e permitem-nos aqui utilizar outro tipo de critérios e utilizar também filtros de exclusão. Ok? Então vamos começar com as audiências simples. Para criar uma nova audiência, vimos aqui no menu a aba de CRM e clicamos em Audiências. De seguida, vamos criar em nova audiência. Em primeiro lugar, devemos dar o nome da audiência que nos vai permitir depois identificá-la entre todas as outras. Eu vou escrever aqui todos os contactos. E depois temos aqui os diversos critérios para esta segmentação. Em primeiro lugar, temos as landing pages, o critério de landing pages, onde podemos selecionar aqui as landing pages criadas no Closum que pretendemos ir buscar os contactos. Temos as tags são atribuídas aos contactos através de landing pages, pop-ups, ou mesmo através da importação, ou até manualmente, ok? É algo que nós podemos atribuir aqui aos contactos e que nos permite aqui também uma segmentação. Temos depois o estado de sequência, que é útil para quem utiliza o Closum como um CRM de marketing, ou seja, para tratar as suas leads, e que este classifica como negócio ganho, negócio perdido, primeiro contacto ou follow-up. Ok? Depois temos a fonte, e a fonte aqui, por exemplo, podemos ir buscar todas as importações no Closum, de todas as landing pages, de todos os pop-ups, de todas as integrações, etc. E temos a qualificação, que nos permite ir buscar aqueles que estão classificados como leads, como clientes, como oportunidades de negócio e entre outras qualificações. Temos ainda os filtros adicionais que nos permitem ir buscar os contactos que foram criados entre uma certa data. Aqui, para dar um exemplo de como é que nós podemos criar uma audiência, eu vou criar uma audiência para todos os contactos, ok? E como é que nós podemos fazer isto? Não devemos, em primeiro lugar, selecionar aqui todos os filtros possíveis ou todos os critérios possíveis. Não façam isto, muito provavelmente vão selecionar critérios que não estão corretos, e vamos acabar por não ter realmente todos os contactos. Aquilo que devem fazer é, se pensarmos, nós queremos todos os contactos, por isso queremos os contactos que vêm de todas as fontes possíveis para o Closum. Desta forma, vamos garantir que sempre que entra um novo contacto no Closum, ainda que não tenha uma tag atribuída, uma qualificação ou outro tipo de critério, ele será automaticamente adicionado a esta audiência. Para isso, vamos usar o critério fonte e vamos selecionar aqui simplesmente todas as fontes. Porquê? Independentemente se o contacto foi importado, se entrou por API, se entrou através de uma landing page, de um pop-up ou de outros fatores, ok? Nós vamos ter sempre estes contactos importados dentro desta audiência automaticamente.
Pronto, de forma geral, clicamos aqui em criar nova audiência e temos a nossa audiência com todos os contactos criada. Aqui, como viram, as audiências simples são bastante ágeis de criar, permite aqui alguns critérios de filtragem, no entanto, é mesmo para ser o mais simples possível para tornar esta segmentação ágil quando não precisamos de filtros demasiado avançados e queremos fazer algo como, por exemplo, aqui todos os contactos. No caso das audiências avançadas, eu vou passar a exemplificar e vamos criar aqui uma nova audiência avançada. E eu vou dar aqui um exemplo que é quando eu quero, por exemplo, utilizar aqui um filtro, uma segmentação geográfica. Isto é um exemplo e serve para todo o tipo de segmentações, mas eu vou utilizar aqui a segmentação geográfica. E vamos dizer, por exemplo, que eu quero os meus clientes, mas apenas os clientes de Lisboa. Ok? Quero fazer aqui uma segmentação geográfica e ainda combinar aqui com uma segmentação de qualificação de contactos. Então, eu vou clicar aqui onde tem estes tracinhos e vai-me dar as diversas opções, os diversos critérios de filtragem. Em primeiro lugar, eu vou selecionar aqui o filtro qualificação e vou dizer que a qualificação é igual a cliente, ok? Porque eu quero todos os clientes que são de Lisboa. Por isso, eu vou precisar de adicionar aqui uma nova regra. E vou adicionar uma nova regra aqui neste botão. E vou também novamente aqui a estes tracinhos e vou escolher aqui a minha opção de cidade. Esta opção de cidade é um campo personalizado que foi criado anteriormente, ok? E estes campos permitem-nos não só usar os dados que estão mapeados nos contactos para personalização nas comunicações através de variáveis, como nos permite também fazer aqui uma segmentação, ok? Estes campos depois podem ser atribuídos tanto com os formulários como no momento de importação. E vamos selecionar aqui cidade igual a Lisboa. E vamos fazer guardar e testar. Nossa audiência está guardada, o sistema vai calcular e, como veem, já tenho aqui dois contactos que correspondem a estes critérios. Agora, eu utilizei aqui um critério de I, mas posso também utilizar um critério de OU. Ou seja, no critério de I, o sistema vai ter o seguinte processamento. Em primeiro lugar, vai ver quais são os contactos que têm a qualificação igual a cliente. E vai ver todos os contactos que têm a cidade igual a Lisboa. E depois vai fazer um match entre estes dois critérios e vai apenas selecionar os contactos que têm os dois critérios que correspondem aos dois critérios. Ok? Caso eu selecione a opção OU, o sistema vai mudar um pouco a forma de pensar e vai ir buscar todos os contactos com a qualificação igual a cliente ou todos os contactos com cidade igual a Lisboa. Por isso, na prática, eu posso ser uma lead ou ser uma oportunidade e não ser um cliente, mas como correspondo ao segundo critério, que é a cidade ser igual a Lisboa, eu vou ser adicionado a esta audiência, ok? E é importante termos aqui a noção das diferenças entre o I e o OU. E se eu fizer aqui guardar e testar novamente, o sistema vai calcular e, como veem, tenho muitos mais contactos, porque, claro que usando um filtro de OU, alargamos aqui um pouco o nosso critério. Vou ainda aqui exemplificar um outro caso, que é, vamos imaginar que eu quero toda a gente que é de Lisboa, mas que não é cliente. Então vamos imaginar Lisboa menos os clientes. Eu quero impactar, quero fazer uma campanha nova para Lisboa especificamente. No entanto, eu não quero que esta campanha afete os meus clientes atuais. É uma campanha para novos clientes. Então, nós sabemos que a qualificação deve ser diferente de cliente, mas vamos colocar aqui primeiro o campo igual a cidade, igual a Lisboa. Ok? Em segundo lugar, vamos ir buscar aqui a qualificação e vamos colocar diferente de cliente. Mais uma vez,
Importante terem atenção aqui o filtro I e o filtro OU. Porquê? O filtro I vai ir buscar todos os contactos que o campo cidade é igual a Lisboa, mas que a qualificação é diferente de cliente. Ok? No caso de o filtro OU, ele vai-me ir buscar todos os contactos em que a cidade é igual a Lisboa ou que a qualificação é diferente de cliente. Resumidamente, vai ir buscar todos os contactos em que a qualificação é diferente de cliente. Por isso, aqui nos filtros de exclusão, o recomendável é utilizarem o filtro I. E colocamos aqui o filtro I, fazemos guardar e testar. O sistema vai calcular e, como veem, já me foi aqui buscar dois contactos que são de Lisboa, mas que não estão marcados como clientes, que podem ser leads, podem ser oportunidades, no entanto ainda não são clientes e, portanto, estão aptos para esta nossa campanha promocional. Ok? Aqui ainda de uma forma geral, temos uma pequena visão geral aqui na audiência, em que nos diz o número de contactos que nós temos, número de e-mails e número de números de telemóvel. Qual é aqui a diferença entre contactos, e-mails e números? Os contactos são efetivamente o número de contactos, de registros que nós temos. No entanto, um contacto pode não ter e-mail ou pode não ter número. Da mesma forma que pode ter o e-mail, mas não ter consentimento para a comunicação. E, portanto, aqui nos e-mails vai nos mostrar sempre o número de e-mails aptos à comunicação e nos números exatamente a mesma coisa. Depois aqui na listagem podemos ver de forma geral aqui o nome, e-mail, telemóvel e o estado do consentimento. E podemos vir aqui a ações para apagar todos os contactos, ou seja, caso nós queiramos apagar aqui contactos do Closum de forma massiva, mas com um critério específico, a forma mais simples é criarmos uma audiência e apagar aqui todos os contactos nas ações. Podemos ver os duplicados, caso seja o caso, e podemos exportar todos os contactos. Um exemplo muito específico, se quiserem descarregar uma lista de clientes, por exemplo, do Closum, para utilizarem numa campanha de Facebook Ads, é possível fazê-lo. Podem vir aqui e exportar todos os contactos para depois fazerem aquilo que pretendem. Ok? Fazemos guardar e a nossa audiência está guardada e criada com sucesso. De forma muito resumida e muito simples, é assim que se segmenta contactos utilizando ou não filtros de exclusão. Eu espero ter ajudado e espero vê-lo no Closum em breve.